Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, queridos, como vão? Em nome do Senhor Jesus Cristo, passando aqui, queridos, para dar continuidade à leitura do Evangelho de Lucas, né? Eu demorei um pouquinho para retornar, mas já estou de volta para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, para estar finalizando a leitura deste Evangelho maravilhoso, dessa palavra abençoada para as nossas vidas. Amém? E logo em seguida nós vamos continuar a fazer a leitura do Evangelho de João. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar início, queridos, a essa leitura maravilhosa, abençoada, a palavra de Deus, que ela fala comigo e fala com você. Ela ensina a mim e ela ensina a você também. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer a leitura hoje do capítulo 15 e o capítulo 16, amém? E o capítulo 15, ele já vai começar a falar sobre a parábola da ovelha perdida. Glória a Deus, aleluia. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Glória a Deus. A parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho, até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus, queridos. Assim o Senhor Jesus, ele espera você, que um dia esteve na presença dele. O Senhor Jesus espera por você, para que você retorne aos caminhos dele. E aí também, queridos, nós temos aqui, né, essa passagem que ela vai falar sobre a ovelha perdida. E nós temos também a passagem que fala do filho pródigo, né? Fala de Jesus Cristo também, que ele busca pela sua ovelha perdida. E fala do filho pródigo, que ele por si, ele volta para a casa do Pai. Amém? Então Jesus Cristo, ele não esqueceu de você. Jesus Cristo, ele sabe onde você está, ele sabe onde você mora, ele sabe o endereço da sua casa. Amém? Em nome do Senhor Jesus, basta você abrir a porta do seu coração para que Jesus, ele venha entrar e fazer a grande obra na sua vida. Amém? A parábola do filho perdido. Aí aqui vai falar agora da parábola do filho perdido. Olha só. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha que situação, esse filho ele chegou. E assim também, queridos, o Senhor ele permite sim isso acontecer, né, na vida do ser humano, quando um dia ele está na presença do Senhor. E um dia ele, por si só, ele decide, ele resolve sair, né? Ele resolve conhecer o mundo, resolve conhecer o pecado, resolve conhecer as coisas que não agradam ao Senhor. E aí chega um momento que ele vai estreitando, vai
apertando, o Senhor aperta de um lado, aperta do outro, até que chegou esse momento na vida dele. Ele perdeu tudo. E aí houve uma grande fome no lugar que ele estava, a ponto de ele pedir emprego. E olha para onde lançaram ele, queridos, para trabalhar como os porcos. É isso que Satanás faz na vida das pessoas, né? Em nome do Senhor Jesus. Então aqui, queridos, ali ele desejava alimentar-se, né? Ele desejava alimentar-se até daquilo que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Olha, ele vai começar a lembrar, queridos, de como ele era, queridos, como que a vida dele era quando ele estava na presença do pai dele, na casa do pai dele. Olha o que ele vai lembrar. Então, caindo em si, glória a Deus que ele caiu em si. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, aquilo que ele tinha determinado falar para o pai dele no coração dele, né? Ele vai falar para o pai dele: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Glória a Deus, queridos, porque o Senhor é misericordioso, né? O Senhor, ele não olhou, né, para o que ele tinha feito, queridos. O Senhor, ele é rico em misericórdia. O Senhor perdoou os pecados dele. O Senhor perdoou aquela falha dele de ter largado, ter abandonado a sua casa, ter abandonado o seu lar, o lugar onde ele tinha fartura, onde ele tinha abundância sobre a vida dele, abundância, tinha paz, tinha tranquilidade, né? Então aí ele vai passar por tribulações, vai passar por provas, tempestades, desertos, mas ele vê, queridos, que ele saiu, da posição que ele não tinha que ter saído. Ele vai reconhecer e ele vai voltar para os braços do Pai. E ele vai reconhecer que ele pecou primeiramente contra Deus, né? Então o pai compadecido, o pai alegre, porque o filho volta e de longe ele reconhece seu filho e se alegra, né? Que maravilha. Então, ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo, e ele informou. O seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo, porque havia alegria, havia festa pela volta daquele filho. Assim é no céu, queridos, quando um filho volta para os braços do pai, aonde um dia ele esteve, na posição, na presença, e aí um dia ele se afastou por algum motivo. Você se afastou por algum motivo que só Deus sabe, mas o Senhor, ele é rico em misericórdia. Ele está com certeza, de braços abertos. Quando a gente confessa, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós alcançamos a graça de Deus. E quando nós colocamos em nosso coração ter uma vida diferente, ter uma vida diferenciada, nós permitimos que o Espírito Santo de Deus ele venha transformar as nossas vidas. O Senhor vê, ele conhece a intenção do nosso coração, que realmente, verdadeiramente a gente quer ser transformado na presença dele. Amém? E aí tem essa parte do filho mais velho, que estava dentro da casa, que nós sabemos que tem aí muitas pregações em relação a isso. Mas eu quero somente aqui fazer essa leitura em nome do Senhor Jesus. Mas o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Olha a ira do filho mais velho contra o filho mais novo, queridos. Assim tem pessoas na presença de Deus também, queridos, né? Porque qual é, queridos, o mal do ser humano? É apontar, é julgar. Que Deus não se agrada disso, né? Que a gente venha fazer isso.
Aí uma irmã, um irmão se desvia, vamos dizer se desviar não, vamos dizer se afastar da presença de Deus, né? Se desviar eu acho um pouco pesado, mas vamos falar assim, se afastar, né? Ali da presença de Deus, né? Porque e aí tem pessoas que elas são que nem esse filho mais velho, elas gostam de apontar, né? Os pecados, os erros e as falhas. E aí quando aquela pessoa se arrepende e volta para a presença do Senhor, né? Aquela pessoa ela não se alegra com essa alma que retornou para os caminhos do Senhor, mas o céu se alegra, Deus se alegra, isso é importante, né? Mas infelizmente sim, tem pessoas assim como esse filho mais velho, que elas não se alegram, né, com uma pessoa que retorna para os braços dos pais, do pai, aliás, e isso é muito triste, porque Deus conhece a cada um dos nossos corações, né? E em nome do Senhor Jesus, mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastou tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, estava morto espiritualmente, né? E ele reconheceu o pai. Então, a vida espiritual dele, né, voltou ali a reviver diante de Deus. Deus voltou, colocou vida, né, sobre a vida dele novamente. Em nome do Senhor Jesus, capítulo 16, a parábola do administrador infiel. Jesus disse também aos seus discípulos: Certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-o, lhe disse: Que é isto que eu ouço a seu respeito? Preste contas de sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. O administrador então se pôs a pensar: Que farei? Agora que estou sendo demitido pelo meu patrão, trabalhar na terra não posso. De mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que quando for demitido as pessoas me recebam em suas casas. Ele pensando. Tendo chamado cada um dos seus devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: Quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: Pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou ao outro: E você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: Pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês: usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que, quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, que lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e à riqueza. A lei e o reino de Deus. Versículo 14. Os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isto e zombavam de Jesus, mas Jesus lhes disse: Vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. É elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas duraram até João. A lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado, e todos se esforçam para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério,
E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Aqui vai falar agora sobre o rico e o mendigo, versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está conosco, está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e você, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os que de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É forte, né, queridos? Aqui o Senhor está falando sobre as riquezas, né? Nosso coração, ele tem que estar em Deus, né? Aqui a palavra do Senhor vai dizer, no versículo 13 do capítulo 16, nem um servo pode servir a 2 senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar a outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas, né? Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve as riquezas, o Deus de Mamon, que é o dinheiro, né? Claro que Deus, ele vai permitir que a gente tenha, sim, queridos. Deus não quer que a gente fique aí mendigando, que a gente fique aí, né, em falta, que a gente não tenha um emprego, que a gente não faça algo para ajudar o nosso próximo, que a gente não tenha nenhuma renda. É claro que Deus, ele quer que a gente tenha uma renda. O Senhor, ele quer que a gente trabalhe, sim, porque não é pecado trabalhar. Paulo mesmo, ele vai falar lá nas epístolas dele que ele trabalhava, e ele vai aconselhar os irmãos a trabalhar também. Mas o que é o errado é quando nós não deixamos que a riqueza, que o dinheiro, que a ganância entre no coração a ponto de se afastar de Deus, de se afastar da presença do Senhor. Eu já vi pessoas se afastar da presença do Senhor e já não estão mais, né? Estão afastadas de Deus por causa de um emprego, que ainda disseram que era de Deus, mas quando é de Deus, queridos, não nos afasta da presença do Senhor. Essas pessoas estão afastadas por causa do dinheiro, porque conseguiram um trabalho. Um trabalho de Deus, uma porta que Deus abriu. Deus não abre porta nenhuma para nos afastar da presença dele. Então, queridos, essas pessoas deixaram com que o dinheiro entrasse no coração delas a ponto de elas não ir mais para a presença do Senhor, a ponto delas até ir para outra cidade. Então, queridos, que nós venhamos ficar em vigilância, guardar o nosso coração da soberba, do orgulho, guardar o nosso coração da ganância, né? E que Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. Deus, queridos, quando ele nos dá algo, ele vai nos preparar antes. Ele vai preparar a nossa vida, vai preparar o nosso coração, vai preparar nossas emoções.
porque o Senhor, queridos, Ele tem o melhor para nos dar do céu para as nossas vidas. Porém, o Senhor, Ele nos capacita antes, Ele nos prepara para que a gente venha receber, queridos, essa bênção. Porque sempre o Senhor, queridos, Ele vai nos abençoar. Mas a gente não vai ficar com a bênção só para nós, não. Vai chegar um momento das nossas vidas que Deus, Ele vai trazer ao nosso espírito para a gente ajudar o nosso próximo, ajudar alguém que está precisando, ajudar mesmo na obra dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, deixa essa palavra para nossas vidas, para a tábua do nosso coração. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente. Em nome do Senhor Jesus, logo estarei de volta para estar fazendo a leitura do capítulo 17 e o capítulo 18. Amém? Vamos fazer do 19 também, porque eles são bem curtinhos. Em nome do Senhor Jesus. E eu agradeço a Deus pela sua vida, por você continuar aqui comigo neste canal abençoado, nessa palavra abençoada. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.